Olá, tudo bem? Olá, Eu sou o pastor Dick e eu sou a Drica, esposa dele. nós temos um ministério com famílias na Igreja Batista Verdade e Vida. Muito obrigado por estar nos assistindo nesse canal. E nós vamos hoje falar sobre legado. Sim, só para lembrar, o material que nós temos nos apoiado, além da palavra de Deus, que é a nossa fonte verdadeira e única, nós também apoiamos no material de um professor nosso, o professor Davi Merck, do Seminário Bíblico Palavra da Vida. Drica, o que é legado? Legado. Em termos jurídicos, nós podemos dizer que legado é uma herança, aquilo que é deixado através de um testamento para outra pessoa, especialmente para a família, né? Trata-se também de uma missão destinada a alguém por quem está prestes a morrer. E em sentido figurado, o que é mais comum para nós hoje é o que é passado de gerações que se seguem. O legado do meu avô, o legado do meu pai, o legado da minha mãe. E o que mais a gente pensa quando se fala em legado, além do que é passado, a gente sempre relaciona legado com patrimônio. O que você deixou, que legado que você deixou, qual a herança deixada para os seus descendentes. Pois é, então essa questão que é muito valorizado hoje, né? É essa questão do legado, daquilo que eu deixei fisicamente para o meu descendente, né? Fala-se muito na questão de formação, que é importante, realmente muito importante, nós deixarmos uma formação para os nossos filhos, e também uma coisa que é muito valorizado também é muita questão de patrimônio, né? Deixar as pessoas acreditam que esse é o principal legado que ela vai deixar para ela. Mas será o que a Bíblia fala sobre isso, né? Temos alguns textos da palavra de Deus que a Bíblia nos fala, né, e nos apresenta. Então eu queria mostrar primeiramente o texto de Gênesis 5, 1 a 3. Então o texto diz o seguinte: este é o relato dos descendentes de Adão, quando Deus criou os seres humanos, formou-os semelhantes a ele, criou os homens e mulher. Quando foram criados, Deus os abençoou e chamou de humanidade. Aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete, que era semelhante a ele, à sua imagem. Note aí que você vê que nós temos duas palavras, né, importantes aí, duas expressões importantes, que ele formou o semelhante a ele, né? Então Deus criou os seres humanos semelhantes a ele. E também no final também, quando Adão teve o filho, esse filho era semelhante a ele e à sua imagem. A Bíblia também fala que Deus, ele criou o homem semelhante à sua imagem. Também a questão de você ter que multiplicar, né? Então o texto que eu quero mostrar para vocês é esse texto aí de Gênesis 1, 28, quando Deus disse: então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então, a necessidade de multiplicar, né? Então, a Bíblia fala sobre legado nesse sentido, de multiplicar, de reproduzir essa imagem de Deus, né, Drica? Então, é isso mesmo que a gente vê sobre legado na Bíblia. Outra coisa que a Bíblia fala sobre legado está lá em Salmo 127, 3 a 5. Diz o seguinte: os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem a sua aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos à porta da cidade.
Então, quando a Bíblia fala sobre, no caso de Salmos aí, fala sobre aquele guerreiro com aljava, né? Então ele está dizendo que há uma necessidade de ter muitas flechas no caso de uma guerra. Então, para um pai no Antigo Testamento, nesse contexto, era muito importante ele ter muitos filhos, porque esses filhos poderiam ajudá-lo numa eventual guerra também. Então, por isso a gente vê que o legado é importante. Outro legado que eu queria compartilhar com vocês seria o legado de dois homens, mais ou menos no século XVII, né, Drica? Esses homens, eles são Jonathan Edwards e John Max Duke, né? Na verdade, esses dois homens aqui, eles têm uma semelhança, eles são da mesma época. Contemporâneos. Porém, a vida que cada um levou é diferente, né? E o legado que ele deixou é diferente um do outro. Então, primeiro eu queria ver com vocês, Jonathan Edwards fala que ele teve cerca de 1.394 descendentes, 3 se tornaram presidentes de universidades, 3 senadores dos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidade, 75 oficiais de exército e marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, 1 vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 250 formados em universidade, entre eles governadores de estados, diplomatas enviados a outros países também. Custaram cerca de $0, né, aos Estados Unidos. E o outro é Max Duke, né, que ele tinha cerca de 540 descendentes, 310 morreram como indigentes, 150 foram criminosos, sendo 78 assassinos, 100 eram alcoólatras, mais da metade das mulheres prostitutas. E o custo deles aos Estados Unidos é $1.250.000 que eles custaram aos Estados Unidos. Qual que é a diferença, no caso, um do outro, né, Drica? Jonathan Edwards, ele era reconhecidamente um cristão. Ele era um pastor de família em que o seu avô era pastor e ali foi se perpetuando, né, essa cultura da vida cristã dentro da família. Jonathan Edwards era um dos pais, né, dos avivamentos nos Estados Unidos. Exatamente, né? Exatamente. E Jonathan Edwards, ele deixou sim esse legado, o legado da vida cristã, de ensinar os filhos, que os filhos ensinam os filhos e sucessivamente. E tinha essa firmeza, essa convicção de uma vida cristã, uma vida de devoção ao Senhor Jesus. Reconhecidamente ele era essa pessoa. Ao passo que Max Jukes, que era contemporâneo de Jonathan Edwards, digamos que um rival de Jonathan Edwards, ele decididamente ele era reconhecido como não cristão e tomou, claro, decisões diferentes em sua vida e para sua descendência. Ele era um ateu, né, Adri? Exatamente. Ótimo. A gente ainda quer ver outro legado na Bíblia, né? E é muito interessante essa história. Eu quero que você preste atenção nessa história, porque ele fala de um legado dos recabitas. Poucas vezes a gente ouve falar sobre isso. Talvez você já deve ter ouvido falar sobre os recabitas. E é muito interessante essa história. Recabitas eram descendentes de Recabe. Recabe ele viveu durante o reino do perverso de Israel. E Jonadab era filho de Recabe.
E esse Recabe era amigo do rei Jeú, do rei do norte, né, de Israel. Na época, Judá e Israel estavam divididos, né, são dois reinos, reino de Israel, reino de Judá. E Jeú, ele, juntamente com Jonadab, eles promoveram uma grande reforma em Israel, né? Então eles reformaram parcialmente, né, Israel, destruindo os adoradores do deus Baal. E você pode ver essa história lá em 2 Reis 10, do versículos 15 a 23. O que é interessante nessa história é que cerca de 250 anos depois, Deus envia o profeta Jeremias a fazer um teste, né, com os recabitas. Então, Deus desafia, né, Jeremias a fazer esse teste e encontrar com os descendentes, né, com os recabitas, descendentes de Recabe, e tentar convencer eles a beberem vinho na casa de Deus, né? E o que eles fizeram? Eles se recusaram a beber o vinho, baseados no quê? Na ordem do seu pai Jonadab. Então é interessante essa história, porque ali a gente vê que, lógico, tem mais outras ordens que Jonadab deu para os seus descendentes ali também, os recabitas, né? Mas eles preservaram todo esse legado de Jonadab. Então Jonadab foi o que, entre o povo de Israel ali do Reino do Norte, que manteve essa postura, né, de fazer essa reforma em relação à adoração a ídolos lá em Israel. E aí ele tem uma postura que ele pede aos seus descendentes que não bebam vinho e outras coisas também que você pode ver nessa história. Está lá em 2 Reis 10, né? Então a gente vê que é interessante esse legado pelo fato de que 250 anos depois permaneceu o legado também dos recabitas, né? E Deus desafia Jeremias a desafiá-los, né? Deus fala para Jeremias desafiá-los e eles negam o que Jeremias está fazendo. Interessante que Jeremias é um profeta de Deus e eles poderiam muito bem ter ouvido o profeta de Deus, mas eles preferiam manter esse compromisso que eles já tinham com Jonadab. E aí por isso Deus também promete para eles que não iria faltar descendentes aos recabitas. Então sempre houve descendentes dos recabitas, Deus prometeu isso, né? Então vê como que Deus valorizou essa questão do legado, esse legado, né, de pai passar para filho e tudo mais. Então, nós temos alguns desafios, né, em relação a quais são os maiores desafios que nós temos como pais nessa tarefa, Drica. É uma grande responsabilidade. Quando a gente pensa em legado, nós estamos passando para os nossos filhos, para a nossa geração seguinte e as sucessivas, aquilo que nós estamos ensinando, aquilo que nós estamos ensinando hoje, ou desde que nossos filhos são bebês. Nós sempre estamos transmitindo com a nossa vida ensinos aos nossos filhos. E é importante a gente pensar mesmo nessa responsabilidade que os nossos filhos, eles transmitem a outros aquilo que nós transmitimos a eles. E assim vai. Se a gente olha para o exemplo dos recabitas, olha a importância que eles deram, mesmo diante de um teste, a importância que eles deram ao que foi falado do seu pai, do seu avô, e assim foi. Então aquilo prevaleceu. E naquela história dos recabitas, eles
tinham aquilo em mente porque eles não iriam se contaminar. Então, a ideia é que eles tinham uma convicção e eles tinham uma missão a seguir, a transmitir. Exatamente. E, né? Então, a gente tem uma missão. Quando a gente passa um legado para os nossos filhos, a gente tem uma missão que a gente está passando a eles também. Isso faz parte também do próprio significado da palavra legado, que você está transmitindo uma missão para outra pessoa. E é muito interessante a gente pensar nisso, pensar nessa responsabilidade, o compromisso que a gente precisa ter. Olhando para uma frase de um sociólogo, Neil Postman, ele diz o seguinte: filhos são as mensagens vivas que enviamos para um tempo que nós mesmos nunca veremos. Realmente, os nossos filhos, eles vão a lugares que nós não vamos. Eles estarão em lugares que nós não podemos estar. Nós não vamos controlar os nossos filhos por todo o tempo da existência deles, especialmente quando nós não mais estivermos juntos, né? Passo a passo com eles. E uma coisa é certa: aquilo que nós transmitimos, aquilo que nós deixamos de princípios para se viver, os nossos filhos podem adotar e podem transmitir a outros. E essa mensagem que nós ensinamos hoje será passada, poderá ser perpetuada. Então fica sim o desafio de como nós estamos transmitindo esse legado, qual a missão que estamos passando para os nossos filhos e o que é que fica, o que vai ficar. E quero falar também de um outro filósofo grego, Heráclito. Ele diz o seguinte: o caráter de um homem é o seu destino. E nós podemos contextualizar essa frase em que sentido para o tema que nós estamos abordando. O caráter de um homem, de uma mulher de Deus, pode ser o destino da sua família. Se a gente olha para a história de Jonathan Edwards e a gente olha para a história de Max Jukes, realmente, o compromisso que cada um teve, ali Jonathan Edwards com sua esposa, Max Jukes igualmente falando, o compromisso que cada um deles tiveram com Deus, ou no caso de Max Jukes não teve compromisso, né, com Deus. Ou o grau de compromisso, né? Ou o grau de compromisso. Qual a sua intencionalidade nesse compromisso? É o que vai determinar o destino da sua família. Exatamente. Então fica o desafio de que nós precisamos sim sermos comprometidos com Deus e com a palavra de Deus e transmitirmos aos nossos filhos, seja como for, através de costumes dentro da família, de princípios, convicções, e transmitirmos isso para que eles passem adiante. Exatamente. Por isso nós podemos procurar algumas tarefas práticas, né, nesse sentido de poder deixar um legado para nossas famílias, né, ter compromisso. Então, um dos grandes desafios que nós temos é realmente conseguir reunir a nossa família, né, em culto doméstico, também ensinar os nossos filhos a ter esse relacionamento com Deus, que seria ter uma devocional diária, mostrar para eles como que nós fazemos, para eles poder ver e aprender, né, porque o aprendizado nessas questões aí depende muito do nosso exemplo. Então, quem vai deixar realmente um legado é quem tem um exemplo para se dar, né? Então, esse é um grande desafio que nós temos. E um aspecto prático nisso também, que nós como família, nós temos preservado em fazer pelo menos uma refeição à mesa
todos reunidos e a gente ali tem um tempo, a gente encara esse tempo à mesa como um tempo em comunhão, um tempo em que a gente conversa, em que a gente ora, a gente é agradecido, a gente tem oportunidade de falar as nossas dificuldades, as nossas alegrias, brincadeiras. E nisso a gente tem feito um momento singular em família e a gente tem levado isso. Quero salientar que isso eu já via na família do Dirk antes de nós casarmos, quando a gente ainda era namorado, e eu achei isso realmente algo muito significativo. E nós adotamos isso. Então eu acredito que a gente já está passando aí de mais de uma geração esse costume que já vinha da família dele e nós estamos cultivando em nosso lar. E como isso é gostoso. E a gente encara assim, por exemplo, esse momento em família, à mesa, em alguma refeição, seja o café da manhã, a que vocês conseguirem. É um tempo também que a gente encara como comunhão no corpo de Cristo. Amém. Muito bem, então aqui fica a nossa palavra a respeito de legado. Então é importante nós pensarmos no nosso legado, aí o que nós vamos deixar para as próximas gerações. Que Deus abençoe a sua vida, foi muito bom estar com vocês. Deus abençoe, tchau, tchau. Tchau, tchau.